Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia, esse é o Casa Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para conversar sobre um livro, aquele tipo de livro que assim, eu tinha a impressão que todo mundo já leu, só eu que não tinha lido ainda. E resolvi, matar essa pendência. Ele já está na estante olhando para mim há muito tempo e resolvi então colocar ele na pauta do dia. Então nós lemos A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Gente, foi uma leitura bem tranquila, a narrativa é bem fluida, assim, de uma sentada eu li esse livro. Peguei assim umas 2 horas da tarde, umas 7 horas da noite, sei lá, 6 horas, eu já tinha terminado de ler. É um livro fininho e um livro bastante importante dentro da literatura, né? E não é só garganta. Eu realmente achei esse livro muito válido, a leitura dele muito válida. Então, antes de a gente começar, lembrar vocês de deixar o seu curtir para ajudar aqui no canal, a disseminação do nosso canal aqui. Você se inscrever se você gostar do nosso bate-papo. E lembrar que sempre deixamos aqui embaixo o link da Amazon para os livros que nós mostramos por aqui, tá bom? E outra coisa que eu ia falar, sim, também fica aqui na descrição do vídeo nosso link para o nosso perfil no Instagram e para o nosso grupo no Facebook, tá bom? Então, gente, do George Orwell eu já tinha lido 1984, né, que é um livro bem famoso, uma distopia bem famosa, né, e um livro bem marcante, um livro muito importante, uma leitura que eu gostei muito, não exatamente pela narrativa, mas pela mensagem que ela traz. Não tem resenha dele aqui no nosso canal no YouTube, mas tem no nosso perfil do Instagram. Eu vou tentar deixar o link aqui embaixo dessa resenha, uma resenha por escrito, né? Uma resenhazinha pequenininha por escrito sobre 1984. E foi uma leitura muito importante, né? Que faz aquela trilogia da distopia, né? 1984, Admirável Mundo Novo e Fahrenheit 451, né? Eu acho que são 3 leituras bastante importantes para quem gosta de ler, independente se gosta do gênero de distopia ou não, são leituras muito válidas, né? Então, como eu não falei nada sobre George Orwell, vamos conversar um pouquinho sobre ele. Ele, na verdade, isso aqui era o nome dele pseudônimo dele, né? O nome dele, na verdade, era Eric Arthur Blair. Ele nasceu na Índia, filho de pais britânicos, depois foi para a Inglaterra, estudou assim nos melhores colégios, inclusive estudou naquele famoso Eton, né, que é o livro dos ricos e poderosos lá na Inglaterra, mas ele não quis fazer faculdade. Quando ele terminou a escola, o colégio, ele voltou para a Índia, trabalhou na Polícia Imperial da Índia, depois saiu, foi para Paris, trabalhou até de lavador de prato em Paris, depois trabalhou até na lavoura, no interior, acho que no interior da Inglaterra, se eu não me engano. Era um cara que gostava de botar a mão na massa, de viver com a população, de conhecer a população, as dificuldades, o dia a dia. E ele se considerava, ao longo da vida, ele se considerou uma pessoa politicamente socialista, mas ele dizia que ele não era comunista, porque ele era uma pessoa, ele tinha um pensamento muito livre para se enquadrar dentro do comunismo, né? E essa informação aqui é importante porque o livro é exatamente sobre isso, né? O livro foi escrito entre 1943 e 1944, se não me engano, e ele teve muita dificuldade pela mensagem que o livro trazia de publicar, de achar alguém que quisesse publicar, uma editora que quisesse publicar esse livro. Ele acabou achando, em 1945 o livro foi publicado, o que fez um tremendo sucesso, né? E tornou o George Orwell próspero, né? Então, a partir daí, ele passou a ser ensaísta, novelista, né? E é isso, gente. Agora, por que deu tanto trabalho achar alguém que publicasse A Revolução dos Bichos? Eu vou ler aqui para vocês. O que é a Revolução dos Bichos, né? É uma fábula política baseada na história da Revolução Russa e sua traição por parte de Joseph Stalin.
E aqui no final do livro tem uma introdução que ele fez, né, para uma das edições do livro, e que ele fala que as pessoas têm muito medo de criticar o comunismo, né? As pessoas têm muito medo de falar contra a Rússia, contra o comunismo, pelo menos dentro dessa época dele. Ele falou assim, ninguém tem papas na língua para falar mal de Churchill, mas ninguém quer falar, mas todo mundo tem medo de falar mal de Stalin, né? E aí a história vai ser sobre isso. Qual é o enredo aqui da nossa história? A gente está aqui em uma fazenda, né? É uma fábula, como a gente já disse aqui. Ela se passa numa fazenda chamada Granja Solar. E tem o administrador da fazenda, o Sr. Jones, que é um cara meia idade assim, mas que ultimamente anda bebendo demais, joga demais, deixou a fazenda para lá na mão dos funcionários dele, que por sua vez também percebem que o dono não está dando atenção para a fazenda, então deixa os bichos para lá, os bichos passam fome, passam sede, são explorados, e cada dia a situação está ficando pior ali na fazenda, né? Até que um dia os bichos se revoltam e fazem uma revolução lá dentro da fazenda, expulsam o Sr. Jones e os capatazes e criam ali o que a princípio se vê como uma sociedade igualitária, né? Então, no primeiro momento tudo é mil maravilhas, eles mesmos vão botar a fazenda para frente, eles decidem isso, né? Vão produzir, vão vender os produtos, eles mesmos vão fazer a fazenda funcionar. Só que, eventualmente, o que acontece é que os porcos que são, esses porcos foram escolhidos pelo autor, né? Como a sátira, né? Ao que ele tá, a mensagem que ele está trazendo aqui. Os porcos que são os líderes intelectuais aqui da nossa história, da nossa fábula, eles começam, né? O poder começa a subir a cabeça, eles começam a subverter o que seria a ideologia daquela revolução, né? O que seria os motivos, né? E o porquê de terem feito aquela revolução. E acabam tornando aquela sociedade dentro da fazenda um lugar mais cruel, mais opressivo do que quando os humanos estavam no controle, né? E dentro dessa ideia aqui, eles criam uma máxima, né? Os porcos, que eles falam assim, uma máxima que ficou muito famosa, né, no meio literário. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros, né? E é isso, gente. O enredo da história é esse, né? O que acontece aqui, né? Como toda fábula, pelo menos eu vejo dessa forma, né? As características, né, e as atitudes dos personagens, a forma que os personagens agem, pensam, elas são tão ou mais importantes do que o que realmente está acontecendo ali, do que as circunstâncias do que está acontecendo, né? Para trazer aquela moral, vamos dizer assim, da história, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre os personagens principais aqui da nossa história. É uma fazenda, então vai ter pato, vai ter porco, vai ter rato, vai ter gato, vai ter vaca, vai ter cavalo, burro, vai ter, né, todos esses animais que trabalham dentro da fazenda, né? A gente vai ter aqui o porco, né, principal Napoleão, que na história representa o Stalin, né? Não fala o nome Stalin, mas o próprio autor fala isso, né? Que no princípio ele divide a liderança, porque dentro dessa fazenda só os porcos sabem ler. Tirando um ou outro animal, a égua quitéria, o burro Benjamin, um ou outro animal que sabe umas palavrinhas, juntar as sílabas, mas quem sabe ler mesmo são só os porcos, a quitéria, que é a égua, e o cavalo, que é o Benjamin, né? Então, como são eles que estão acostumados a ler e a se informar, são eles que assumem a liderança intelectual ali do que está acontecendo dentro da fazenda, né? E aí o Napoleão divide essa liderança intelectual com o Bola de Neve. O Bola de Neve aqui estaria representando o Trotsky, né? E no primeiro momento, quando acontece a revolução, os dois assumem a liderança e tudo vai correndo bem, porque eles fazem reuniões,
para tomar as decisões, uma reunião semanal, eles criam um hino, né, um hino que representa né, aquele momento histórico deles ali, e todo dia eles cantam aquele hino. Só que o Napoleão tem uma forma de administrar, né, e o Bola de Neve tem outra. O Bola de Neve quer fazer grandes planos, quer conquistar muitas coisas. E o Bola de Neve já está mais interessado assim, em fazer a fazenda prosperar no comércio, né? Em fazer a fazenda ir para frente, ganhar dinheiro. Então, o que acontece? Em um determinado momento, o Napoleão dá um jeito de se livrar do Bola de Neve. Fala que o Bola de Neve expulsa o Bola de Neve da fazenda. Na verdade, ele quer matar o Bola de Neve, mas o Bola de Neve foge. E ele fala para todo mundo que o Bola de Neve estava querendo, era um traidor, que ele estava querendo subverter a revolução deles, querendo que a revolução deles fracassasse, que os homens voltassem a controle. Por isso que ele estava trazendo aquelas ideias impossíveis de realizar, dizendo que ele era mau, que ele estava por trás dos panos, né? Ele seria o espião dos humanos, né? Ele estava ali não para fazer a sociedade dos animais prosperar, mas para, né, criar conflito ali dentro. E aí os outros animais que não sabiam, né, direito o que estava acontecendo, começaram a acreditar no Napoleão, porque o Napoleão tinha uma forma, era muito eloquente na hora de falar, sabe? Ele sabia se posicionar. Aí a gente tem também, além do Napoleão, do Bola de Neve, que são dos porcos, a gente tem o Sansão, que é um cavalo, é um trabalhador. Então veja o seguinte, gente, dentro aqui, por que eu tô falando assim um pouquinho de cada protagonista aqui? Porque eles aqui, cada um está representando um determinado membro da sociedade, né? As pessoas pensam diferentes, agem de forma diferente, mas tem uns biotipos assim. Então ele vai trazendo para dentro aqui dessa fábula, né, aqueles biotipos que fazem parte de uma sociedade, né? Aqueles principais biotipos assim, né? E o Sansão, o cavalo, já é aquela criatura que é trabalhador, ele é determinado, ele é fiel, ele toma assim a liderança de vamos fazer, vamos acontecer. Só que ele tem uma questão, ele não sabe, ele não tem informação. Então ele acredita, se ele confia na pessoa, se ele decide confiar na pessoa, ele vai acreditar em tudo que aquela pessoa fala. Se aquela pessoa muda o comportamento, ele vai continuar sendo fiel àquela pessoa que fala, não, mas aquela pessoa no fundo é boa. E assim, Napoleão vai mudando durante a fábula, vai mudando seu comportamento, sua atitude, mas o Sansão não quer deixar de acreditar que o Napoleão está querendo o bem dos animais e da fazenda, né? Ele não é capaz de refletir sobre aquelas mudanças, de ver que as mudanças estão acontecendo, que o comportamento mudou, que aquela pessoa já não quer mais bem. Ele não é capaz de fazer esse tipo de análise. Ele decide de um jeito e ele não muda a cabeça dele. É literalmente a cabeça dura, né? Vamos dizer assim. A gente tem o Garganta, que é outro porco, né? E o Garganta aqui, ele é o marqueteiro do Napoleão, né? É relações públicas do Napoleão. Então, conforme o Napoleão vai implementando mudanças do que tinha sido proposto no início da Revolução e mudanças que favorecem os porcos e que exploram os outros animais, o Garganta que vamos dizer assim, que vai chegar, né, para os animais e falar, não, olha, agora a gente não vai ter mais reunião para decidir nada, quem vai decidir são os porcos, Napoleão sabe o que é melhor para vocês, e olha, se vocês não fizerem isso, os homens vão voltar. Então ele começa a manipular, né, toda a fazenda, todos os bichos, com mentiras, com chantagens, né? E assim vai em frente. A gente tem também a Quitéria, como eu já falei, que é a égua, né, que sabe ler. E aqui eu quero falar para vocês o seguinte, logo que eles fazem a revolução, eles colocam algumas regras, né, para eles mesmos. Os 7 mandamentos que eles chamam, que fala assim: 1. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. 2. O que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. 3. Nenhum animal usará roupa. 4.
Nenhum animal dormirá em cama. 5. Nenhum animal beberá álcool. 6. Nenhum animal matará outro animal. 7. Todos os animais são iguais. Né? Lembram daquela outra fase que eu falei para vocês no início? Então esses são os 7 mandamentos aqui deles. E o que acontece é que como só a Quitéria e o Benjamin, que é o burro, sabem ler além dos porcos, e esses mandamentos eles escrevem assim no fundo, numa parede grande assim no fundo do celeiro, né, para ninguém esquecer, esses mandamentos vão sendo modificados aos poucos, vão perdendo as frases, vão sendo acrescentados. E a Quitéria, apesar dela saber ler, ela vê e falou assim, mas não era isso que estava escrito. Mas ela quer tanto acreditar naquele sistema que está vigorando, ela quer tanto acreditar que os porcos são bons, ela quer tanto acreditar naquela ideia que os porcos estão lutando para que eles, para que todos os animais tenham qualidade de vida e fiquem bem, que ela fala assim, não é possível, não, eu vi errado. Não, eu acho que eu li errado e agora o que está certo é isso mesmo. Ela não quer acreditar, ela consegue ver a verdade, ela consegue perceber a manipulação, mas ela mesma se convence que não está sendo manipulada, porque ela não quer abrir mão de acreditar naquele sonho, naquela ideia, né? Aí a gente também tem o Benjamin, o burro, né, que é uma outra personalidade. O Benjamin é o estoico, é aquele que, desde o início, quando todo mundo começou, não, vamos fazer revolução, ele estava lá, mas ele sempre se manteve à parte. E ele percebeu, você vê durante a fábula que ele percebe toda a manipulação dos porcos, mas ele escolhe não fazer nada, ele escolhe ficar como se ele estivesse do lado de fora daquilo, só assistindo o que está acontecendo, vendo os amigos sendo explorados, vendo os amigos serem assassinados, vendo os amigos serem sofrendo, mas ele sabe a verdade, mas ele não faz nada, né? Ele fica de espectador nessa história. E assim tem os outros personagens também, né? Eu tô falando aqui mais dos principais para vocês verem assim, que ele coloca características das pessoas dentro da sociedade. Por que uma determinada ideologia, um determinado sistema de governo, determinada ideia, determinado projeto às vezes fracassa? Porque, né, a dificuldade de trabalhar com essas diferenças de cada um e fazerem todos se unir de uma forma mais homogênea em torno de uma ideia, em torno de um raciocínio, é complicado, né? E como eu já falei assim, no primeiro momento a sociedade está às mil maravilhas, né? Os porcos são porcos, as galinhas estão dando ovo, os patinhos estão lá, né? E tá tudo funcionando, o cavalo trabalhando. Só que aí, conforme eles vão mudando os conceitos ali, os porcos vão se multiplicando, vão aprendendo a ler, os porcos têm escola. Napoleão, ele cria uma guarda pessoal dele, e aquela guarda é de cachorros. Ele pega uma ninhada de cachorros, do casal de cachorros da fazenda, logo no início, diz que ele vai criar e leva esses cachorros para dentro da casa grande, e ninguém vê mais esses cachorros. Quando os outros bichos têm de novo contato com esses cachorros são cães de guarda, mas aqueles cães assim, tipo pitbull, tipo Doberman, ele adestrou os cachorros para serem a guarda pessoal dele, e aqueles cachorros matam em nome dele, aqueles cachorros perseguem, ameaçam, machucam, tudo em nome do Napoleão. Ele adestrou eles para isso, né? Então ele começa a liderar ali sobre a ameaça, sobre o medo, né? E os bichos estão exaustos, né, gente? Estão exaustos, e até que chega um momento que os porcos, né, vão ficando cada vez mais parecidos em atitudes e até em aparência com os seres humanos. Eles começam a usar roupas, eles começam a dormir em camas, até que tem uma cena final aqui que é meio surreal, né? E o que essa cena aqui dentro, no final representa, assim? Que na verdade, né, tudo se parece, né?
uma determinada grupo tem uma ideologia, o outro tem outra, mas quando a cobiça entra, a ganância entra, tudo acaba sendo igual, né? Gente, esse foi o meu entendimento aqui da história, né? Assim, eu não acho que o Orwell, com essa fábula, ele quisesse discutir ideologias políticas, sabe? Eu acho que, mais que tudo, ele queria mostrar que não existe um sistema político perfeito, né? E outra coisa, né? O poder corrompe, né? O poder, quando ele fica centrado na mão de um ou de poucos, ele corrompe, né? E para mim a grande mensagem aqui foi essa, e que não existe sistema político perfeito. Eu queria falar, como mostrar para vocês, eu achei, tem muitas críticas literárias, né, falando um pouquinho, não tem muita coisa, mas vários livros falam um pouquinho sobre a Revolução dos Bichos. Afinal é uma história assim, uma fábula importante dentro da literatura, né? Mas, para variar, onde eu achei algo mais interessante falando sobre isso foi nesse livro aqui, A Verdade das Mentiras, do Mário Vargas Llosa. Eu já gostei muito, gente, vocês sabem, quem assistiu aqui a resenha dos Miseráveis que eu fiz aqui, que eu trabalhei com o livro A Tentação do Impossível, que o Mário Vargas Llosa fala só sobre os Miseráveis. Eu gostei muito da crítica literária dele. E aqui, mais uma vez, eu comprei esse livro já, não, acho que está esgotada a edição, acho que não tem. Não sei, quer dizer, quando eu comprei esse aqui não tinha, tem mais de um ano, mais ou menos. Mas você acha em sebo, tá? A estante virtual tem, eu achei em excelentes condições, estava perfeito. E ele faz a crítica literária de várias obras. E ele fala coisas bastante interessantes sobre a Revolução dos Bichos, né? Eu queria ler para vocês aqui 2 trechinhos que ele fala, né? Primeiro, sobre o que é a Revolução dos Bichos, né? Ele fala assim, que o autor, ele conseguiu sintetizar cruciais problemas políticos numa fábula simples e colocar em dúvida as mais caras utopias da época, o igualitarismo e o coletivismo, como panaceia para acabar com as injustiças sociais e a exploração econômica. Os anos que transcorreram desde que o livro foi escrito não diminuíram a sua atualidade. Pelo contrário, fizeram com que perdesse o caráter de mera diatribe antissoviética, como foi julgado quando apareceu, e adquirisse um semblante menos circunstancial, o de uma alegoria sobre a persistência da injustiça e da mentira, sob retóricas e roupagens distintas ao longo da história, né? E aqui no final ele fala assim: se existe uma mensagem persuasiva em Animal Farm, que em inglês seria, né, a Fazenda dos Bichos, não é a favor da passividade e do ceticismo, mas contra as soluções utópicas e reais e a favor das viáveis, concretas e pragmáticas. Fixar-se em objetivos inalcançáveis é condenar de antemão ao fracasso os esforços da melhoria social. O progresso somente é impossível quando a meta está fora das possibilidades reais do homem. Por isso, convém ser menos sonhadores, menos ideológicos e mais realistas na hora de encarar os problemas sociais, e ter consciência clara de que entre todas as injustiças, uma das mais graves não está somente na exploração econômica, mas na existência do poder. Por isso, deve ser sempre controlado, enfraquecido, pois se não for assim, crescerá e desviará em benefício próprio os esforços de todos. Animal Farm é um alerta contra a ingenuidade de acreditar que a única fonte de justiça é a exploração econômica. Na verdade, é múltipla, e o progresso não seria real e possível se ela não fosse detectada e combatida simultaneamente, em todos os fios e curvas e voltas da urdidura social. Né? Eu achei perfeito, gente. Mais uma vez, a crítica toda que ele faz aqui do Revolução dos Bichos bateu bastante, como eu vi, como eu entendi essa história. E é isso, é uma fábulazinha, mas com conteúdo bastante interessante, feita, direcionada a uma determinada situação política, determinados personagens históricos,
mas como o próprio, como Mário Vargas Llosa falou aqui, é muito atual, né? Esses personagens que a gente encontra aqui são os mesmos personagens que nós temos hoje em dia dentro da nossa sociedade. O que acontece é de pegar uma boa ideia e corromper essa boa ideia, né? Acontece até hoje e continua acontecendo, infelizmente, porque é a humanidade, né? E o que ele falou é isso, a gente tem que botar o pé no chão e ver o que pode ser feito. Precisa ser feito coisas, sim, mas vamos ter os pés no chão para fazer as mudanças. É isso, pessoal. E só lembrando, né? Tem várias animações que aconteceram, que fizeram desde o lançamento desse livro. Tem uma animação de 1954, eu tô falando de adaptações, tá? Para TV. E essa de 1954 foi subsidiada, uma coisa interessante, ela foi subsidiada pela CIA, né? Pela inteligência dos Estados Unidos, que subverteu a história como se fosse uma grande crítica ao comunismo. E não era essa a intenção do George Orwell aqui, né? E depois, uma outra animação importante, uma animação americana que foi feita em 1999, essa já mais fielzinha aqui ao teor da história, né? Ao teor da fábula. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Vocês já leram? O que vocês acharam? Vocês gostaram? Contem aí pra mim, tá bom? Grande abraço pra vocês. Não deixem de deixar o seu curtir. E até a próxima. Tchau, tchau.